Olá, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria, esse é o Olhar para as Runas e hoje a gente vai falar de arte e morte. Como que é a estética na relação com a morte para culturas, povos, épocas diferentes, tá? Então esse é um vídeo de história da arte e eu tive essa ideia porque outro dia eu coloquei nos meus stories lá no Instagram uma foto de uma obra do Modigliani, sabe? Aquele artista que tem os pescoços compridos nas pinturas. E eu coloquei, isso me lembrou quando eu vi o túmulo do Modigliani lá no Père Lachaise, que aí a minha ida ao Père Lachaise, que é um cemitério lá de Paris, procurando o túmulo do Jim Morrison, eu conto em outro vídeo, porque é uma saga, tá? Mas aí eu vi o túmulo do Modigliani e eu achei, coloquei lá até no Instagram, nos stories, a floreira, sabe? Que fica no pé do túmulo, tem uma floreira, tinha flores, vou colocar a imagem aqui pra vocês verem, tinha flores, mas também tinha pincel, tinha lápis, tinha acho que cisel também, enfim, tinha instrumentos do trabalho do artista junto com as flores. E eu achei aquilo tão poético, tão bonito, né? Essa relação com essa vida após a morte desse artista. Eu só vi esse tipo de coisa no túmulo dele, por isso que me chamou a atenção. Talvez tivesse em outro, eu não vi, tá? Tem muito artista ali enterrado, né? E aí eu falei lá nos stories que sim, que eu era uma pessoa, né, que eu tinha tirado as fotos lá do cemitério, que eu era uma pessoa que gostava de visitar cemitério. E aí algumas pessoas acharam muito estranhas, algumas pessoas me escreveram no direct falando, nossa, que esquisito, que estranho, ou algumas me falaram que eu era gótica. Não, eu não sou gótica, embora lá nos anos 80 eu usasse preto e fosse no espaço retrô, que era mais gótico que o Madame Satã, mas joguei aqui essa informação, não vou entrar nesse assunto, tá bom? Mas não, eu não sou gótica nem nada disso, o que eu gosto é de perceber como que as pessoas vivas, né, nós aqui, como que esteticamente a gente lida com a morte, né? Ainda, independente se a pessoa acredite ou não na vida após a morte, a gente ficou aqui vivo. Como que a gente faz? O cemitério é um lugar onde essa estética aparece bastante, né? Porque uma pessoa é cremada, também tem uma estética ali. Aliás, a cremação, pelo menos as que eu fui em cerimônia, né? Funeral de cremação, a pessoa ou os familiares escolhem música para aquele momento. Tem todo um ritual ali que tem uma estética e também tem uma estética no velório e tem uma estética na urna que se escolhe as cinzas, onde essa urna vai, enfim, tem tudo isso, só que isso é muito restrito. O cemitério é público, né? Então a gente entra e vê essa relação. E ainda que, aquilo que eu falei, né? Mesmo que a gente não acredite na vida após a morte, o legado da pessoa fica, né? Então, o que você fez aí na sua vida vai ficar. Nesse sentido, a gente pode até dizer que a morte não existe, né? Mas eu, particularmente, acredito, sim, nessa existência e nessas outras vidas. Aliás, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou contar uma história sobrenatural que aconteceu comigo num cemitério lá em Londres, tá? Mas só quem ficar até o final que vai saber. Eu vou aproveitar também e já pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Toda semana sai um vídeo aqui, ou de mitologia, ou de arte, ou de história da arte. Aliás, semana que vem é dia 29 de fevereiro, na quinta-feira, e eu vou postar a leitura de runas para o mês de março, certo? Bora lá pro vídeo. Então, vamos lá. Eu achei engraçado, voltando lá a questão do Modigliani, o que eu comentei nos stories, né, lá no Instagram, eu achei engraçado algumas pessoas estranharem quando eu disse, porque eu só joguei assim, sabe, do nada eu joguei que eu gostava de visitar cemitério e fotografar. E as pessoas acharem estranho. Mas será que as pessoas acham estranho ir num museu e ver múmia?
Isso ninguém acha estranho, né? Quer dizer, talvez alguém ache estranho. Vocês já pararam para pensar que esses museus que tem muitas múmias, sarcófagos, tá cheio de... Gente, se botar uma múmia dentro do museu, você tirou o morto lá do seu descanso, levou pro museu. Gente, por isso que os museus estão cheios de fantasma, entendeu? Aquelas múmias lá estão tudo perturbadas, então, enfim, tá? E aí, vamos começar pelas múmias? Vamos começar pelas múmias. Pensou no Egito? Ah, não vou falar do Egito, não. Eu vou falar das múmias de Nazca. Vou colocar umas imagens aqui para vocês verem, tá? Nazca, no Peru, período pré-colombiano, dá essa olhada aí, tá? Tem vários estudos que tratam da conservação dessas múmias, que é diferente do que acontecia no Egito, tá? Também falam da simbologia, tem toda uma questão aí também dessa conservação dos corpos e porquê, das crenças e tudo mais, mas eu queria falar da proposição estética, tá? Essa forma de sepultamento. Sim, a posição dos corpos é uma proposta estética, tá? A gente aqui no Ocidente, a gente tem esse costume do sepultamento. Quando eu falo Ocidente, eu tô falando da cultura ocidental que colonizou, né? Porque a gente ainda tem alguns povos aqui nas Américas que fazem o sepultamento de outra forma. Deixa eu fechar essa cortina aqui, peraí. Pronto, tá um clarão, né? Mas essas múmias de Nazca, elas estão nessa posição sentada, né? Elas estão em posição fetal. Quando você senta com essa, né, com as pernas dobradas, basicamente é como a gente está no ventre, né? Então, tem essa simbologia, essa estética do feto e do retorno à terra, né? Entender a terra também como uma entidade materna, o sepultamento e tudo mais, tá? Além disso, dá mais uma olhada aí. A gente tem esse manto, essa mortalha, tá? Esses mantos, enfim, vou chamar de manto aqui, eram tecidos especialmente para isso, né? Eles são enormes, tá? Eles são muito compridos para envolver e conservar o corpo, as estampas são diferentes e tudo mais, tá? Quando eu olho para esses tecidos, eu lembro muito do manto, que abrindo um parênteses, que tem a ver também com a estética da morte. Eu lembro do manto do Arthur Bispo do Rosário, que, aliás, ele queria ser enterrado com esse manto, né? Mas não foi. Puxado. Mas enfim, o que você acha? Você acha que ele devia ter sido enterrado com manto? Ou que esse manto ter sobrevivido à morte do bispo foi um legado e a gente pode conversar com essa estética que ele criou? Deixa aí nos comentários, tá bom? Voltando aqui, queria falar dessa proposição do corpo. É uma proposta estética? É sim. Eu vou trazer uma citação aqui do Philippe Arriet, tá? Tem um livro dele que fala sobre a morte no Ocidente, vou deixar a descrição, né, referência no vídeo. Ele diz o seguinte: no cristianismo primitivo, o morto era representado de braços estendidos em atitude de oração. Espera-se a morte deitado, jacente. Esta atitude ritual é prescrita pelos liturgistas do século XIII. O moribundo, diz o bispo Guillaume Durand de Mende, deve estar deitado de costas a fim de que seu rosto olhe sempre para o céu. Fecha aspas. Esse livro do Philippe Arriet é muito interessante. Ele fala dos cemitérios, da morte, ele traz uma conversa sobre a questão do olhar para a morte no Ocidente, para a gente até pensar nessa questão da estética, né? E sim, né, a posição,
o sarcófago, a tumba, o túmulo, a urna funerária, a decoração, né? Tudo isso é uma forma da arte se relacionar com a morte. Vamos ver uns outros exemplos aqui. Vou pegar esse e dar uma olhada. Eu amo. Sarcófago dos esposos, isso é arte etrusca, tá? Tem uma estética aqui. Tem uma estética, a gente tem muitas questões envolvidas. Primeiro, essa estética que remete muito, ou conversa muito, ou abre um diálogo bastante profundo com a arte grega do período arcaico, né? Então tem muita. A Etrúria ali é aquela região onde começa o Império Romano, né? Então tinha uma conversa já estética com a Grécia arcaica, que também tem um diálogo com a estética das esculturas funerárias ali dos egípcios, né? Tem relações aqui que a gente consegue perceber. Além disso, isso aqui é um sarcófago, tinha os restos mortais, ele não é o único, tem um no Louvre e esse nesse museu em Roma. Se eu não me engano, existem esses dois. Eles são de terracota, eles são grandes, né? Mas dentro tinham os restos mortais desse, enfim, né? Desse casal, tal. Ou mesmo de um deles. Só pode ser só de um. Tem uma coisa também que a gente pode olhar para essa relação. Os etruscos, eles tinham uma relação com a vida após a morte que era muito parecida com a dos egípcios, né? Que existia um mundo, uma vida após essa vida, tanto que as tumbas ali etruscas, elas também têm decoração na parede e tal, como tinham as pirâmides no Egito, né? Então, eles têm essa ideia de que o mundo pós-morte é como o mundo aqui na Terra, não, agora, né? Então, a partir desses elementos que aparecem nas tumbas, nos lugares de sepultamento, ou mesmo aqui nesse sarcófago, a gente tem uma ideia de quem era a mulher etrusca, porque a gente tem muito pouco registro da cultura etrusca, registro escrito, né? A gente tem alguma coisa em latim que os romanos deixaram, mas como eles são conquistadores, eles falam mal dos etruscos, e incluindo a mulher etrusca, né? Mas olhando para esses registros que os romanos deixaram, de que a mulher etrusca era muito... Eles falavam assim, os filhos sabem quem são suas mães, mas não sabem quem são seus pais. Então a gente tem essa ideia de que a mulher etrusca ela tinha uma liberdade, e quando a gente olha esse sarcófago especialmente, a gente tem uma mulher numa posição igual do homem, numa situação de banquete. Só eles estão num banquete, gente, né? Essa ideia desse divã e tal, que era uma coisa que a gente não tem a participação feminina, não sei pelas dançarinas, enfim, mas em posição de igualdade com os homens nos banquetes gregos, por exemplo. Né? Você pega o banquete do Platão, não tem mulheres ali. E aqui a gente tem. Se o mundo após a morte para os etruscos é igual o mundo aqui, significa que aqui essa mulher tem uma posição de igualdade com esse homem. Então, a arte funerária, ela conta muito sobre a vida. Gente, né? Gosto, tá? Vamos para um outro exemplo aqui, os lécitos. Os lécitos, é assim que falam em grego, vou gastar meu grego aqui, lectus, eram esses jarros, né, que eram encontrados em sarcófagos, né, em arte tumular, nos túmulos da Grécia, né, os gregos, depende do lugar, depende do povo, depende da crença, você tem a cremação, mas também tem o sepultamento. Né? E os lécitos são encontrados. Eu queria mostrar em especial esse que vocês estão vendo aqui, que a gente tem, que é um lécito de Hipnos e Thanatos. Diz que, percebam esse desenho, vou deixar ele em detalhe aqui, né? Tem 3 personagens aí.
a Morte, que é esse barbudo, que é Thanatos, tá? Que tá segurando os pés do morto ali. Esse que tem barba, né? O irmão da Morte é Hipnos, isso tá na mitologia grega, tá? Hipnos é o sonho, tá segurando os ombros aí do Sarpedon, tá? Que é o nosso defunto, tá certo? Tá representado aí na cerâmica aí desse Lestos, tá? Se vocês verem no desenho, em cima tem um elmo, tá? É um elmo coríntio, tá? Aparece aí sobre a tumba. E aí a gente, por conta disso, supõe que o morto era um soldado, tá bom? Gente, esse vídeo tá ficando enorme agora que eu vi, tá bom? Deixa eu contar o meu caos sobrenatural que eu prometi pro fim do vídeo, mas se você quiser mais vídeos sobre história da arte, arte e mitologia, arte e morte, deixa aí nos comentários que eu faço, porque isso dá muito assunto, muito assunto, tá? É uma perspectiva estética que eu gosto de analisar, e também de arte e mitologia. Eu acho que depois que passar a semana das runas do mês, eu vou fazer um sobre arte e mitologia, ou uma parte 2, quiser uma parte 2 de arte e morte, deixa aí, escreve aí nos comentários, tá bom? Contar uma coisa, um caso pra vocês, eu tenho até foto desse túmulo, vou colocar aqui. Eu morei em Londres uma época, e aí tinha uma estação de metrô que eu pegava, onde eu morava tinha 3 estações, e uma delas tinha um trem lá, um metrô que era mais rápido para chegar no centro, e era mais perto da escola da minha filha, e às vezes eu ia para essa estação, tá? Que era South Ealing, East Ealing, enfim, não importa. E às vezes eu pegava o ônibus. E perto dessa estação, nessa rua dessa estação, descendo, tinha um cemitério. Quando eu passava de ônibus, eu via. Aí, quando tava perto da época de eu vir embora, eu falei, eu vou lá naquele cemitério. Cemitérios em Londres, no geral, não fui em tantos assim, né? Ou na Inglaterra, de uma forma geral, eles são bem mais simples se a gente comparar aqui no Brasil com o Cemitério da Consolação, por exemplo, que tem essas obras de arte no cemitério e tal, não tem. Ou mesmo a questão da cruz. A cruz que eu via, né, nos túmulos cristãos, eram diferentes. Essa cruz, vou deixar aqui também a imagem, era desse tipo, tá? E aí, enfim, mas tinham outras formas, tinha uns túmulos antigos nesse cemitério, tinha túmulo do século XIX, e aí tinha de tudo, tinha túmulo do século XIX que estava muito destruído já, muito a pedra, sabe, que fica em cima, quebrada, e tinha uns super conservados. Depende de como a família foi, né, conservando ali essa ideia, como que lidou esteticamente com isso. E aí tinha vários tipos, tinha um túmulo que eu vi que era de uma... Bonito, até fiquei comovida. Se eu tiver foto eu ponho aqui. Que eu acho que ela era uma professora de artes, ou alguma coisa assim. O túmulo era todo decorado, colorido, tinha uma história bonita ali que dava para ler e tal. E aí eu tirei foto. Quando eu tava tirando foto desse túmulo, que tava todo enfeitado, todo colorido, todo bonito, né? Que eu fiquei emocionada, inclusive. Eu saí dali, né? Fiquei realmente emocionada, me recuperando, passa uma mulher. Porque esse cemitério, ele ficava entre 2 ruas. E tinha uns bancos, acaba virando um parque, pessoas passam por ali para cruzar de uma rua para outra, enfim. É uma outra relação com o cemitério, diferente da nossa aqui, tá? Isso é muito... Isso por mim foi muito claro. É outra proposta, né? As pessoas às vezes vão até o parque, no banco, sentar na hora do almoço. Tá tudo certo, porque é tranquilo, é silencioso e tal. E aí, de repente, vem uma mulher empurrando um carrinho de mercado, sabe? Parecendo uma pessoa, sabe, um morador de rua que empurra carrinho de mercado. Assim, achei estranho, porque eu nunca vi, ali no bairro que eu morava, nunca tinha visto pessoas em situação de rua. No centro de Londres cheguei a ver, mas ali mesmo nunca tinha visto. E aí eu olhei pra ela e ela veio pra mim e viu que eu tava tirando foto. E ela virou e falou assim, do nada, ela virou, você viu aquele túmulo ali?
apontou para um lugar que eu não tinha ido ainda. Eu falei, não vi. Ela é aquele túmulo ali. Aí ela me contou e eu entendi tudo que ela falou, né? Meu inglês é meio ruim, mas tava entendendo. Ela falando que era de uma criança que tinha morrido. A criança morreu criança, né? Tipo, uns 6 anos, de uma doença e tal. E que vai lá ver. E ela falava assim, vai lá ver. Eu falei, tá bom, né? Vou lá ver. E aí fui lá ver, era próximo, assim. Aí fui lá ver e vi a pedra tumular, assim, tava branquinha, né? E era pequena, menorzinha, assim, porque era de uma criança. E aí eu vi, na hora que eu vi, eu fui e olhei pra mulher que tinha mandado eu ir lá ver o túmulo. E aí eu não vi mais a mulher. Eu não vi ela nem no caminho indo para um lado, nem para o outro. E aí eu falei, e era uma mulher carregando um carrinho de mercado, não tinha como não ver. Aí eu voltei de novo pro túmulo, aí eu falei, tá bom, vi o nome da criança ali que era, e eu falei, vou rezar então, fazer uma oração para essa criança, porque, sei lá, né? Vamos lá. Olha, eu fiquei bem arrepiada no dia, eu falei, gente, cadê a mulher? E ela realmente sumiu, ela desapareceu. Digo nada, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo, tá? E você deixa seu comentário, o que você achou, o que você achou das peças que eu mostrei aqui. O que você acha dessa história de estética e morte? Você já tinha parado para pensar nisso? Deixa seu comentário aqui. E se você quiser uma parte 2, eu faço. Beijos.